Boa noite, gente do bem. Cheguei por aqui, nosso culto de quarta-feira está começando. Deixa eu só aqui avisar o pessoal do Instagram também, que a gente vai começar o nosso culto, tá? Nós vamos ali para o ao vivo também no Instagram. Valeu, você está chegando, eu vou esperar aqui mais gente chegar. Vamos lá. Vamos esperar aqui mais gente chegar aqui no nosso perfil aqui. E aí, pessoal do Instagram, Lívia está entrando aí, a gente vai começar o culto daqui a pouquinho, a gente vai abrir a palavra. Eu estou esperando aqui o pessoal entrar, eu estou ao vivo aqui no Facebook também. É bom falar com vocês, é bom ter vocês aqui nessa hora aqui, tá bom? Regina, boa noite, tudo bem, querida? Deus te abençoe. Prepara aí um copo de água para mim, viu? Prepara aí. Regina Lopes, agora tem Regina aqui. Suzana, tudo bem, Suzana? Seja bem-vinda. A gente está começando aqui o nosso culto de quarta-feira. Se você tiver algum pedido de oração, nada que vai te expor muito, mas se você quiser falar aqui para a gente, eu quero gastar um tempo lendo os pedidos aqui que você vai me enviar aqui. Se você quiser, assim, um pedido rápido, breve, assim, pastor, ore pela minha mãe, ore pelo meu pai, pela saúde, alguma coisa assim. Que legal, viu? Boa noite, pastor. Sou esposa de um primo da sua esposa. Pô, que legal, Eliane. Que bom. Prazer te falar contigo aí. Te adicionei aqui nos meus amigos aqui do Facebook, viu? Você é muito bem-vinda. Que legal falar com vocês. Jonathan tá ali. Johnny tá ali. Que legal receber vocês aqui nesse momento. Vocês têm algum pedido de oração? Vocês querem escrever aí, digitar? Né? Espero que o dia de vocês tenha sido abençoado, que vocês tenham passado bem o dia de hoje. E nós vamos aqui ler a palavra de Deus dentro de alguns instantes. Cris, ô Cris, que legal, boa noite. Eu vi seu comentário, eu não consigo ler tudo, tá, gente? Mas eu vi ali o comentário da Cris, né? Legal, Cris, bom te ver aqui. A Cris é uma amiga lá de Santo André, gente boníssima, gente do coração. A Eliane está fazendo um pedido aqui, Fabiola entrou aqui, o Johnny está dizendo assim, boa noite, pastor, fui poucas vezes na Igreja Central de Osasco, você é incrível, ore por mim. Vou orar, Jonathan, obrigado, incrível é Jesus, viu? Eu tento me espelhar nele, mas valeu, obrigado pelo incentivo. A Eliane aqui está pedindo oração pelos funcionários do Hospital das Clínicas. É verdade, Eliane, é o maior hospital que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, eles realmente, e os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, a equipe toda, né, de manutenção dos hospitais, é uma equipe que está trabalhando muito mesmo, a gente precisa orar mesmo pelos profissionais, e eu acho que você está pedindo oração porque você deve ter algum contato com o Hospital das Clínicas, a gente não se conhece ainda muito bem, mas eu vou orar aqui por vocês, viu? Elias está chegando aqui, a Maura. Tudo bem, Maura? Elzinha. Ô, Elzinha, que saudade. Ah, que bom te ver por aqui, viu? A Vanessa. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Bom te ver. Aqui a gente tem mais gente. Boa noite. Deixa eu ver aqui quem tá. A Fabiola entrou aqui. A Jennifer. A Bia Lopes. A Hélia. Ô, Hélia Guidolin. Saudade de você. Um abraço. Jonathan, que ele cresça e eu diminua. Entendi, pastor. É isso aí, meu amigo. É isso aí. Deus te abençoe aí, viu? Mas obrigado pelo carinho, Jonathan. Obrigado. A Hélia da Lapa, eu sei, Hélia. Eu sei que você é da Lapa. Que saudade, viu? O Gusto tá bem? Manda um abraço para ele, viu? Manda um abraço. Ok.
Que bom, viu? Bom tê-los aqui. Se mais alguém tiver algum pedido de oração, hoje é quarta-feira, hoje o culto é voltado para esse momento aqui, e depois a gente tem. Ah, a Eliane está me respondendo aqui. Eu trabalho lá há quase 20 anos. Ok, nós vamos orar aqui pelos funcionários profissionais ali, os servidores do Hospital das Clínicas, viu? Não deve estar sendo fácil, mas vai dar tudo certo, viu? A gente vai superar esse momento, a gente está juntos. Sabe que uma coisa foi muito boa? Assim, é claro que nenhuma tragédia, nenhuma crise é uma coisa boa, mas assim, a gente conseguiu, as pessoas parecem que estão mais solidárias mesmo, isso é bom, a gente precisa se aproximar uns dos outros, então é um momento da gente dar as mãos, a nossa humanidade fica mais aflorada. Pessoal do Instagram, eu quero ver os coraçõezinhos aí, subindo. A Patrícia, seja bem-vinda, Patrícia. É a Patrícia Fernandes, é do Bela Vista, né? Tá bom, Patrícia, seja bem-vinda. Vanessa, a Edilma tá aqui. Oi, Edilma. Juraci, meu amigo, você tá bom? Seja bem-vindo. Vanessa, ore por mim, estou com muita dor na minha costela esquerda. No respirar dói muito. Tá bom? Vou orar, Vanessa, viu? Vou orar por você aqui nesse momento. Juliana Leiteiro, da Lapa também, eu sei. Oi, pastor, tá falando, que legal. Bom ver vocês. Muito bom. Gente, então vamos aqui para um momento de oração e depois a gente vai para o momento do estudo da palavra, tá? Eu não vou me demorar muito. Presbítero Ed está aqui. Há quanto tempo, pastor? Já estava com saudade. O Ed tá brincando aqui, porque eu acabei de sair de uma reunião, de uma videoconferência aqui com os anciãos da igreja. Ele está brincando aqui, já estava com saudade. A gente acabou de se ver aqui, ficar uma hora juntos aqui, das 6 até as 7. E eu entrei aqui 7:01, né, porque eu estava lá com eles. Edilma está pedindo aqui, por favor, ore pela minha filha, neto e genro que trabalham em hospitais e todos os profissionais de trabalho essencial, é verdade. A gente precisa mesmo. Esse é um momento para isso. Gente boa, o Fábio e a Priscila, eu acho que é o Fábio Vinco, né? Ele mesmo. E a Priscila Vinco, sejam bem-vindos. Jonatas, ô Jonatas. Eric, tudo bem, Eric? Que legal ter vocês aqui. Muito bom. Deixa eu ver mais alguém aqui que eu passei. A Tafnis, que é a esposa do Eric, tá aqui. Bom ter vocês, viu, gente? Vocês são uma galerinha do bem aqui. A Juliana está pedindo oração pelo Paulo. Ok? Vamos orar pelo Paulo aqui, viu, Juliana? Tá bom? Então, nós vamos orar aqui, tá bom? Vamos nesse momento fazer uma oração. Eu convido você para fechar os seus olhos e nesse momento a gente vai ter 2 minutinhos aqui para oração. Pode ser? Então, vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo dom especial da vida, principalmente pela vida eterna em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Jesus tem sido tudo para nós. Se não fosse Jesus, onde estaríamos? Quem seríamos? Senhor, nós lhe agradecemos porque Cristo é tudo para todos nós. Senhor, de maneira muito especial, eu oro por todo mundo que está aqui comigo agora e por aqueles também que não estão, mas de maneira mais especial ainda por aqueles que fizeram um pedido. Eu me lembro aqui da Vanessa, ela está com uma dor na costela esquerda. Cuida dela, ajuda neste momento. A gente tem evitado ir ao médico e surgir uma dor assim causa para a gente até uma certa ansiedade. A gente fica preocupado de ir ao médico nesse momento. Cura a Vanessa, traz alívio para as dores ali dela. Esteja com a Eliane Costa aqui, que de alguma maneira tem uma ligação de parentesco aqui com a Vanessa, com a minha esposa. Ela trabalha há 20 anos no hospital das clínicas, e eu oro por ela aqui, oro também pelos profissionais de saúde, como a Edilma mencionou que os filhos dela são profissionais na área de saúde.
eles estão dando duro aqui para trabalhar, para servir a sociedade brasileira, e não só no Brasil, mas no mundo. Esse grupo tão especial, o grupo de médicos, de enfermeiros, enfermeiras, de técnicos e auxiliares de enfermagem, eles têm se dedicado, se desdobrado, têm se entregado para o serviço de um jeito como nunca fizeram antes. Oro também por aqueles que estão no apoio da linha de frente dos hospitais, os zeladores, os seguranças, o pessoal da manutenção, o pessoal da administração dos hospitais. Eles também têm vivido momentos bastante tensos ali, e eu peço ao Senhor que dê a eles alívio, serenidade, que o Espírito Santo, os anjos estejam ali nos hospitais, guardando todos eles que estão servindo a sociedade e estão buscando dar o melhor atendimento para a população. Querido Deus, fica aqui com os nossos queridos, fica com as nossas famílias, e que nesta quarta-feira, momento que temos para oração, que neste momento nós possamos nos voltar para o Senhor e oramos para que a Tua palavra fale à nossa mente e ao nosso coração nesta noite. Cuida de nós e alimenta-nos espiritualmente com a Tua palavra, e que ao sairmos deste culto possamos sair melhores do que quando entramos. É a oração que faço e eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Gente boa, valeu. Orar sempre é muito bom. É muito bom. Se mais alguém aqui pediu oração enquanto eu falava, eu vou depois ver com carinho e vou anotar o seu pedido, viu? E eu vou estar orando por você aqui. Nós vamos aqui para o estudo da palavra agora. Tá? A gente tem alguns minutos para isso. Deixa eu só pegar minha Bíblia, que ela está aqui. Ela está aqui na minha estante. Eu deveria ter deixado ela aqui, mas eu vou dar as costas para você por um minuto, bem rapidinho, tá? Eu vou pegar a minha Bíblia. Tá aqui, palavra de Deus, tá? A gente vai orar nesse momento aqui. Eu convido você para abrir a sua Bíblia Eu ia falar de um outro assunto hoje, mas eu deixei ele para depois, tá? Eu ia falar sobre Noé, sobre o dilúvio, sobre a arca, e eu vou deixar para um outro momento esse assunto aqui. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 1. Abra aí em Jeremias, capítulo 1. Jeremias está ali depois de Isaías, tá? Jeremias está depois de Isaías, é fácil de você achar. Quem achou aí, digita amém, ou digita achei, tá? Jeremias, capítulo 1. A gente vai meditar aqui nesse texto, nessa noite, tá bom? Jeremias, capítulo 1. Todo mundo achou aí? Quem achou, diga achei, ou amém, né? Jeremias, capítulo 1. Vamos lá? Jeremias, pessoal do Instagram aí, Jeremias capítulo 1, palavra de Deus. Vamos lá? Vânia, tudo bem, Vânia? Bom te ver aí. Achou aí também, né, Vânia? Amém. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu:
Ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Vamos parar por aqui, a gente vai ler ainda o versículo 11 e o versículo 12. Quem era Jeremias? Jeremias é um profeta que ele vive no mesmo tempo que o profeta Daniel vive. Ele vive no mesmo tempo que o profeta Ezequiel vive. Ou seja, Daniel, Ezequiel e Jeremias eram contemporâneos. Eles viveram na mesma época, no mesmo tempo. E Jeremias aqui tem o chamado dele como profeta desde a infância. Aliás, o texto diz que quando ele estava no ventre da mãe dele, Deus já tinha chamado. E aqui o texto fala o tempo em que ele foi profeta. Ou seja, ele teve um ministério profético, uma vida toda como profeta. É isso que o texto está dizendo para a gente. E ele foi chamado desde a infância. Aliás, desde o ventre da mãe. O texto diz aqui, e no versículo 4, aliás, desculpa, no versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E aí o verso fala assim: e te constituí profeta entre as nações. Te constituí. Você sabe, e você que me acompanha aqui, e a minha, eu já disse que a minha intenção com essas lives, com essas entradas ao vivo no Facebook e no Instagram, eu não quero ficar popular, não é nem um pouco a minha intenção. Minha intenção não é criar seguidores, amigos, nada disso, nada disso. A minha intenção é poder me comunicar com a igreja, né? Essa é a minha intenção. E claro, pessoas que não fazem parte de uma comunidade de fé, claro, são muito bem-vindas, né? Você é muito bem-vindo se você não faz parte da comunidade de fé. É, mas assim, por que eu estou dizendo isso? Porque quem me acompanha aqui já sabe que eu gosto bastante de, ao estudar a Bíblia, pegar aquilo que realmente, como foi lá na língua original, né? Não é por exibicionismo, não é para mostrar que eu sei alguma coisa, porque eu ainda estou num processo de engatinhar nesse assunto, né? A gente nunca pode achar que a gente sabe tudo, e a gente não sabe tudo mesmo, né? Então, mas só para você entender, eu vou pegar uma palavra aqui. Quando a Bíblia fala assim, e te constituir profeta entre as nações, essa palavra constituir é a mesma palavra que é usada aqui, claro, é um verbo, né? É um verbo constituir, mas na sua forma substantivada, vamos dizer assim, é um nome, Natan. Natan é o nome do profeta Natan mesmo, né? Deus está dizendo que ele, o que significa Natan? Aquele que é dado. Na verdade, aqui é o verbo dar. O constituir é o verbo dar. Deus dá para o mundo, para as nações, o profeta Jeremias. Olha que coisa bonita, né? Deus oferece para o mundo o profeta Jeremias. Ele dá esse profeta para as nações. Ele constitui profeta para as nações. Jeremias passou aqui. Tem alguém aqui bagunçando aqui a nossa live aqui, um motoqueiro com um escapamento bem ruim aqui. O profeta Jeremias é dado para o mundo. Jeremias fala assim: Senhor, eu não sei falar. Aí Deus fala assim: não, eu vou te dar para o mundo. Irmãos, Deus tem a mania de pegar um ninguém e transformar ele em alguém para, para as pessoas, para os outros. Deus pega um ninguém
o improvável, aquele que diz eu não sei falar e entrega para o mundo. E às vezes a gente olha assim, tanta gente querendo fazer sucesso, né? Tanta gente querendo ser aplaudida, tanta gente querendo ser reconhecida e lutando por isso. E veja, eu não estou dizendo que está de todo errado aqui alguém querer. Se você tem alguma coisa boa para falar, é, fale, né? Se você tem alguma coisa para falar, fale sobre isso, divulgue isso, promova isso. Mas veja, muitas vezes quem tem alguma coisa para falar não está muito preocupado com exposição. Aliás, ele não gosta muito de exposição. Aqui, o profeta Jeremias, ele fala: Senhor, eu não sei falar. Eu não vou dar conta do recado. Não, não é para mim isso daqui. Aí ele falou: não, desde o ventre da sua mãe, desde que você estava lá no útero, eu chamei você e eu te dei para você ser profeta entre as nações. Para você ser profeta entre as nações. Jeremias foi dado e a mensagem dele chegou para a gente, né? A mensagem dele chegou para a juventude aqui no Instagram, tá perguntando do meu paletó, né? Sem gravata, tal. Esse pessoal aqui é gente muito boa, viu? Vocês estão me interrompendo aqui no culto, mas eu gosto de vocês, viu? Não, é que hoje eu tô mais à vontade mesmo, porque eu tô vindo de uma reunião, né, com o Ancionato aqui. Mas se vocês quiserem, sábado eu vou estar. Sábado às 9 horas, desculpa, às 10h30 eu estarei aqui, no horário do culto, tá? Às 10h30 eu estarei aqui na live do Facebook e do Instagram. Então eu vou estar aqui de gravata. E eu vou tirar essa barba aqui. Só vou deixar o bigode, hein? Só vou deixar o bigode. Então me aguardem. Vai estar lindo. Tá lindo. Voltando para o culto. Desculpa, divaguei aqui agora. Jeremias foi dado como profeta para o mundo. E de alguma maneira é verdade isso, porque chega para a gente hoje a mensagem do profeta. Deus, ele chama os improváveis. E muitas vezes Deus chama aqueles que não querem. Então, se você. E quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, mas eu não quero. Eu lembro sempre de Jeremias. Jeremias diz assim, eu não sei falar. E tem gente que chega para mim quando recebe uma missão na igreja, quando recebe um cargo, quando recebe uma incumbência, fala assim, pastor, eu não sei fazer isso. Como que eu vou conseguir? Não, não vai dar. Eu não sou bom nisso. Muitas vezes é Deus te chamando mesmo. É Deus te chamando. E aqui, Deus chama o profeta. Eu vou dizer assim, é difícil a gente saber a vontade de Deus mesmo. Né? A gente precisa estar ligado, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar. Mas eu vou te dizer 3 coisas que me ajudaram muito para saber a vontade de Deus. Porque eu relutei bastante para ser pastor. Na verdade, sim, no meu coração eu tinha um desejo, mas eu tinha uma insegurança de achar assim, não vai dar certo. Porque assim, quem me conhece mais de perto sabe que eu sou um tanto que pessimista. Na verdade, assim, eu acho que eu sou um pouco realista mesmo. Mas, assim, com uma certa dose de pessimismo. Eu estou trabalhando para melhorar isso daí. Viu? Eu não sou um cara perfeito, não. Né? Vocês já descobriram isso faz tempo, né? Mas eu não sou um cara perfeito, mas eu estou tentando melhorar isso, né? Essa questão do pessimismo, ser um pouco mais otimista, acreditar que vai dar certo. Mas assim, eu me lembro que antes do chamado ao ministério pastoral, eu ficava pensando assim, não, eu quero, mas será que vai dar certo? Será que a insegurança tomava conta? E eu vou dizer uma coisa para você, se tem algo no coração que está ardendo o seu coração e você sente vontade e aquilo ali é um ponto, é um indício da vontade de Deus. Deus não vai te dar uma missão sem antes colocar no seu coração aquele desejo, né? Ele vai colocar, ele vai colocar no coração. E se você tem o desejo, é um indício da vontade de Deus. Primeiro ponto, quando você quer saber a vontade de Deus, você tem uma forte convicção daquilo. Uma forte convicção pessoal é o primeiro ponto. Segundo ponto, os amigos cristãos, os irmãos da igreja, os frequentadores de culto, o pessoal que está aí ligado com a Bíblia, ligado com Jesus. Quando eu digo frequentador de culto, eu não estou sendo pejorativo, eu estou dizendo gente que busca a Deus mesmo, é isso que eu estou dizendo. Esse amigo que frequenta com você, amigo de banco de igreja,
que está ali orando, que está falando com Jesus, que está o tempo todo ligado no Senhor, essa pessoa vai te ajudar muito. Porque se ela enxergar o dom em você, se ela enxergar o dom em você, é um indício da vontade de Deus. Primeiro ponto, uma forte convicção pessoal. Segundo ponto, os amigos cristãos enxergando o dom em você. Vendo assim, não vai, você vai conseguir. Você tem jeito para isso. Vai lá, você vai conseguir. Esse é o segundo ponto. Um indício da vontade de Deus. E o terceiro ponto é as circunstâncias sendo favoráveis. E aqui eu preciso parar para você entender um pouco melhor esse assunto aqui. Você que está aí no Instagram, e tem muitos jovens aí no Instagram, às vezes a gente fica preocupado sobre se isso é a vontade ou não de Deus. Presta atenção, isso aqui serve para a vida que eu estou falando. Isso aqui é conselho para a vida. Estou parecendo um tiozão velho agora, que viveu muito, né? Quase que um guru dando conselhos para a juventude, né? Mas não é isso. Eu já passei por algumas experiências que me ajudam e me credenciam para dar esse conselho para você. Primeiro ponto, se você tem uma forte convicção no coração, isso é uma demonstração, é um dos pontos que demonstra que Deus está implementando a vontade dele em você. Claro que Deus não violenta a sua vontade, mas ele trabalha com a sua vontade. Primeiro ponto, uma forte convicção pessoal de que é aquilo. Segundo ponto, o amigo que está do seu lado, seu companheiro de jornada cristão, realmente identificar esse dom em você, identificar o chamado em você. E o terceiro ponto, circunstâncias favoráveis. E quando eu digo favorável, eu não digo fácil. Não confunda favorável com fácil. Viu? Não confunda favorável com fácil. Eu disse favorável. E o que é favorável? Mesmo em meio a circunstâncias adversas, você percebe que está dando certo, que está avançando, que está indo. E assim, eu poderia falar assim do meu chamado como pastor e dos 4 anos que eu cursei na faculdade adventista de teologia. Foram 4 anos extremamente difíceis, mas favoráveis. 4 anos extremamente difíceis, mas favoráveis. Deus foi abrindo portas. E quando as portas se fechavam, ele abria janelas. E quando as janelas se fechavam, ele derrubava as paredes. E é isso que Deus faz na vida daquele que se coloca nas mãos dele. Deus abre portas. Se as portas se fecham, ele abre janelas. Se as janelas se fecham, ele derruba as paredes. O plano, o propósito de Deus não pode ser impedido. Não pode. Não pode ser impedido. Eu tenho um amigo que eu me lembro do sermão dele. Eu era jovenzinho, eu ouvi o sermão desse amigo. Ele contou uma experiência que ele viveu Natal Gardino. Não sei se ele está me ouvindo aí. Ele é pastor também lá no Paraná. É um doutor em teologia, um cara muito estudioso, um amigo realmente assim que me inspirou bastante com as pregações dele. Uma vez ele pregou e eu estava ouvindo o sermão dele, ele contou uma experiência. Ele falando do plano propósito de Deus, nem sei se ele lembra disso. Ele disse que ele estava no metrô, e não sei se foi exatamente ele no metrô ou se ele estava contando uma experiência de um terceiro, mas ela aconteceu mesmo. E é uma experiência que pode acontecer com qualquer um, de fato. É possível de acontecer. E eu vou contar como se fosse ele, depois ele me corrige. Ele estava no metrô e uma pessoa ficou enroscada na porta do metrô. E aí você tem aquele alarme de segurança, aquele botão de segurança que está dentro de uma caixinha. Né? Vocês já viram? Num acrílico. Um acrílico pequeno do tamanho da mão, assim, da palma da mão. Esse acrílico. E aí a pessoa, quando quer acionar aquele alarme, ela quebra o acrílico e aperta o botão vermelho, um botão grande vermelho, e aí o metrô para. E aí, quando a pessoa gritou que estava enroscada na porta, eu vou contar como se fosse ele, depois ele pode corrigir se não foi ele apertou o botão. E no que ele quebrou o acrílico, apertou o botão, e no que ele apertou o botão, o metrô parou. E a pessoa pôde ser desenroscada da porta. Né? Porque senão é perigoso, realmente. O metrô estava saindo, a pessoa ia bater no túnel, na entrada do túnel, e
Você já imagina a tragédia que seria aquilo, né? E aí ele ficou feliz da vida. Ficou feliz da vida. Acreditando assim, puxa, salvei o mundo, né? Fiz a boa ação do dia e foi a boa ação, porque salvou a vida de uma pessoa, né? E aí, quando ele foi desembarcar do metrô, sair do vagão, ele andou pelo vagão. Aí ele percebeu que o acrílico dele, o acrílico com o botão de emergência dele, estava quebrado. O acrílico mais à frente do botão de emergência estava quebrado também. E o outro quebrado. E o outro quebrado. E aí ele descobriu, e assim, de alguma maneira, aquele orgulho de ter salvo o planeta dele foi diminuído quando ele percebeu que talvez não tenha sido ele que tenha parado o metrô. Talvez alguém apertou o botão antes. Ou seja, aquele metrô ia parar, ele apertasse o botão ou não. Se ele fizesse alguma coisa ou não fizesse, o metrô ia parar de qualquer jeito. E aí ele ilustrou isso dizendo que o plano propósito de Deus não pode ser frustrado nem alterado. Se Deus quer uma coisa, vai acontecer. Então, aqui, voltando ao texto de Jeremias, Deus chamou Jeremias. Deus queria Jeremias. Se Jeremias tivesse recusado, pastor, Deus teria usado outro. Deus teria usado outro. A gente tem na nossa história recente de igreja, recente eu digo 1800, né? Não é tão recente a história como igreja cristã, mas o início do Adventismo, a gente tem o chamado profético de Ellen White. Mas eu não sei se você sabia, antes de Ellen White, outras duas pessoas foram chamadas, Hazen Foss e William Foy. Dois homens foram chamados antes de Ellen White ter sido chamada. E esses dois homens, Hazen Foss e William Foy, rejeitaram, recusaram o chamado profético que Deus havia dado para eles. Deus chamou um, ele recusou. Deus chamou o outro, ele recusou. E Deus chamou Ellen White. Deus, ele não vai forçar você a nada, né? Deus não vai forçar você a nada. Mas ele deseja que você participe da obra dele. Ele deseja. Gente boa, vamos continuar aqui o texto, que a gente vai para os finalmentes aqui já. Alguém está perguntando, Lenildes, o culto já começou? A gente ia começar às 7 mesmo, Lenildes. A gente ia começar às 7 aqui. Quarta-feira sempre vai ser às 7, viu? Fica aí sinalizado para todo mundo. Quarta-feira às 7, tá? Sábado agora às 10h30. A gente vai ter um encontro marcado aqui, tá bom? Jeremias. Aqui, o versículo 11, que diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aqui parece uma conversa que a gente não entende mesmo, assim. Desculpa a expressão, ela não é das melhores, mas uma conversa assim que parece conversa de bêbado. O que eles estão falando? Não dá para entender nada do que eles estão falando. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Não faz sentido para a gente. É coisa com coisa. É uma conversa ininteligível. Não dá para entender. Não dá para a gente entender mesmo, porque a Bíblia tem alguns pontos um pouco mais difíceis de compreender. A Bíblia é um livro simples e fácil de entender do ponto de vista de salvação. Uma criança entende. Né? Uma criança entende perfeitamente que que ela é uma pecadora. Uma criança entende perfeitamente que Jesus é o Salvador do mundo. Claro, ela entende dentro do mundo dela. Isso qualquer pessoa pode entender. Agora, alguns pontos um pouco mais teológicos ou textuais mesmo, eles ficam um pouco mais difíceis de se entender. E aqui Deus chama Jeremias.
Jeremias fala assim, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, olha, eu não sou a pessoa certa, é isso que ele está dizendo. Eu não sou a pessoa adequada, o Senhor procura um outro aí. Aí ele fala assim, não, Jeremias, eu te formei, quem, quem te fez fui eu te fiz no ventre da sua mãe, desde lá eu te dei para ser profeta entre as nações. E ainda, Jeremias aqui, Deus fala para Jeremias, o que você está vendo, Jeremias? O que você está vendo? Aí ele fala assim, vejo uma vara de amendoeira. Né? Vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus fala assim, muito bem, você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Aqui tem um trocadilho na língua original, né? São duas palavras aqui e é uma brincadeira. Vamos assim, vou usar uma expressão aqui, não é bem isso, como se fosse uma brincadeira com o texto, né? São palavras parecidas aqui. Na verdade, elas são praticamente a mesma palavra. Ela muda porque o leitor, o leitor da língua original, ele entende as palavras. A gente também tem algumas palavras e eu já dei esse exemplo. A palavra manga na língua portuguesa. Se eu digo para você assim, ó, queridos, hoje pela manhã eu acordei com bastante fome e eu fui na fruteira, aliás, desculpa, não vou usar a palavra fruteira. Eu acordei hoje pela manhã e eu fui até a cozinha e eu vi ali uma manga e assim, aquela manga Palmer, sabe aquela manga saborosa? E eu fui, peguei a manga, descasquei ela e olha, que delícia de manga. Uma delícia. Comi aquela manga e deu vontade de comer outra. O que vocês vão entender quando eu falo isso? Vocês vão entender que eu estou falando a respeito de que manga? Da manga aqui da camisa? É isso que vocês vão entender? Dessa manga que eu estou falando? Claro que não. Vocês vão entender que eu estou falando da manga fruta. Mas a palavra manga da camisa e a palavra manga fruta é escrito do mesmo jeito. É uma palavra homógrafa e homófona. Tem a mesma escrita e a mesma fonética, a mesma pronúncia. Mas como que você sabe que eu estou falando da manga fruta quando eu chupei hoje de manhã? Porque é óbvio que todo mundo entende que não dá para descascar essa manga e não dá para chupar. Aliás, até dá. Alguém pode chupar a manga da camisa. Mas não é isso que eu estou dizendo. E você vai entender. Então, o leitor da língua original também entendia, porque as palavras aqui, ó, quando o texto diz aqui, Jeremias 1:11, quando Jeremias fala assim, vejo uma vara de amendoeira. E aí o texto fala assim, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo. A palavra aqui, amendoeira, e a palavra velar, é escrita da mesma maneira. Então, é um trocadilho no texto. O texto está fazendo um link. Está fazendo uma brincadeira textual aqui. A palavra, o verbo velar e o substantivo aqui, amendoeira, eles estão ligados. Shaked e shoked. A mesma palavra. Elas estão conectadas. Por que isso aqui? Bem, e eu já vou para o final do culto aqui. Já vou para o encerramento. Deus chega para Jeremias e no chamado de Jeremias, Deus usa esse argumento aqui para ele. Deus diz para Jeremias, Jeremias, não se preocupe. Eu velo sobre a minha palavra. Eu vigio sobre a minha palavra. O que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. E aqui, o que tem a ver? A amendoeira é uma árvore muito interessante. É a árvore da amêndoa, né? E ela é a primeira, ou se não uma das primeiras árvores a florescer na primavera israelense. Aliás, na primavera do Oriente Médio. É a primeira árvore a florescer. Tanto é que ela é chamada de... A gente chama de amendoeira, mas ela é chamada pelos israelenses hoje de árvore que vigia. A árvore vigilante. Porque ela está atenta ao tempo, à mudança do clima, à mudança do tempo. E ela é das primeiras árvores a florescer quando chega a primavera. Então, ela é uma árvore que está atenta
a tudo, a todas as mudanças, a situação. Então, Deus está dizendo para Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? Aí Jeremias fala assim: eu vejo uma vara de uma amendoeira. Aí Deus fala: você viu bem, porque eu vigio sobre a palavra. Então, agora você consegue entender? Jeremias está dizendo assim: olha, Senhor, eu estou vendo a árvore vigilante, aquela árvore que vigia, que está atenta ao tempo e ao clima e às mudanças. Aí Deus fala assim: pois bem, eu sou como essa árvore. Eu vigio sobre a minha palavra para que ela se cumpra, Jeremias. Então não se preocupe se você não sabe falar. Não se preocupe com a sua reputação. Não se preocupe se o que você vai falar vai se cumprir ou não. Eu vigio sobre a minha palavra. Querido irmão, querido amigo, você foi chamado a proclamar não a sua palavra. Você foi chamado a proclamar a palavra de Deus. E você não tem que ter medo nenhum se vai se cumprir ou não o que Deus está falando. Deus vigia sobre a palavra dele e ela vai se cumprir. Queira você ou não, acredite o mundo ou não, a palavra de Deus vai se cumprir. Irmãos, quantas vezes a gente é zombado na nossa fé e quando a gente diz, por exemplo, que Adão e Eva existiam, né? E a gente descobre que grandes líderes religiosos declaram que Adão e Eva é uma lenda judaica, é uma ilustração, é uma parábola do início do mundo, mas Adão e Eva não existiram. E a gente fala que eles existiram. E a nossa fé muitas vezes é zombada. Inclusive, parece que nós estamos praticamente sozinhos em crer que Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11 seja literal. Nós cremos que é literal, mas tem muito crente por aí que não acredita mais que é literal, que pensa assim: não, isso aí é lenda, é mito. Gente, eu não tenho que me preocupar se zombam e acham que eu sou de mente estreita, porque acredito que Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 é literal. Não, eu não tenho que me preocupar com isso. A palavra de Deus é a palavra de Deus, não é a minha. E quando a gente fala ainda assim, olha, Jesus vai voltar, né? Jesus voltará. E aí muita gente duvida. Na verdade, assim, diante do cenário que a gente tem hoje, oportunistas de plantão aparecem, né? Tem de tudo, gente. Tem gente dando golpe por aí, tem gente se aproveitando da fé das pessoas, tem gente se aproveitando de situações. Tem gente se aproveitando do momento de crise de saúde pública que a gente vive para fazer política. Vocês sabem do que eu estou falando? Disputas políticas entre líderes, entre governantes. Tem religioso se aproveitando para fazer discurso triunfalista ou discurso de que é o fim do mundo. Gente, a gente não tem que se preocupar em pregar aquilo que a gente acha. A gente tem que se preocupar em pregar a palavra de Deus, aquilo que Deus de fato deixou escrito. Não é o fim isso que a gente está vivendo. Pode ser um treinamento para o fim, mas não é o fim ainda. A gente sabe disso, né? Se preocupe com a palavra de Deus. Deus tem responsabilidade, não é com a palavra do pastor Antônio. Deus tem responsabilidade com a palavra dele. Então, se firme na Bíblia. Esse é o meu apelo dessa noite. 19 horas e 44 minutos. Quero apelar ao seu coração. Confie na palavra do Eterno. Confie na palavra de Deus. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Não se ancore na palavra dos homens. Não se preocupe com o assim diz o governante, o assim diz o especialista. Veja, eu não estou menosprezando eles. Mas eu estou dizendo assim, aproveita esses momentos aqui de isolamento social, quarentena que a gente está vivendo, para você se aproximar de Deus através da palavra dele. Confie na palavra dele. Confie na palavra dele. Gente bonita, é essa mensagem que eu tenho para você. Eu quero ainda ler alguns comentários aqui, só para a gente poder terminar aqui o culto dessa noite.
E eu quero orar pelos meus amigos aqui que estão aqui. A Rose Plaza está dizendo aqui para a gente, boa noite, pastor, beijo nessa linda família. Obrigado, Rose, vocês moram no meu coração. Você também mora no meu coração, o Plaza também mora no meu coração aqui, vocês não pagam aluguel, nem água, nem luz aqui, viu? Fiquem tranquilos. Eduardo Baldassi, boa noite, meu amigo. Maricélia, a Maricélia é uma amiga. A Maricélia me conhece desde menino ali, desde que eu tinha 16 anos. Ela conhece a Vanessa, minha esposa, desde menininha também. Boa noite, pastor Toninho, amo seus sermões. Maricélia, você está no meu coração. Elzinha, pastor Toninho, Deus o abençoe, proteja e guarde a Vanessa e todos da sua família. Obrigado, Elzinha, você mora no meu coração também. Tá? Você mora no meu coração. A Elzinha é uma pessoa que me incentivou muito a ser pastor. Ela é uma desses amigos cristãos, dessas amigas cristãs que disse assim, vai lá que você tem o chamado, você tem o dom. Obrigado, Elzinha. Estou aqui por sua culpa também, viu? Priscila Cardoso. Oi, Priscila. Boa noite, pastor Antônio. Boa noite. Maricélia está aqui. Deixa eu ver mais quem. Karina Cruz está aqui. A Vanessa, minha esposa, está conversando aqui comigo também aqui. Lenildes. Ô, Lenildes, você estava esperando às 8, né? Às 20. É verdade, eu acho que eu deveria ter anunciado melhor isso daqui, viu, gente? Mas eu vou melhorar. Vou melhorar essa comunicação aí, tá bom? Vou anunciar antes isso aqui. A Fran Santos, a Cris. Oi, Cris. Cris Checker de Mian Barreto. Ela estava aqui domingo. Ô, Cris. Bom ter aqui. Eu vou trazer o seu quadro da próxima vez. No sábado eu vou mostrar o quadro da Cris. Ela é uma artista de mão cheia, gente. A Paula e o Márcio. O Paulo e a Márcia. Olha que legal. Eu tenho que ir na casa de vocês, hein? Vocês estão aí no interior de Minas, né? Saudade de vocês, viu? Vânia. A Vânia a gente já conversou aqui. E os demais eu já falei. Aqui, cunhada. A Karina eu já falei. O Cláudio. Cláudio e a família bonita dele estão aqui também. Valeu, acho que o pessoal está aqui. O pessoal do Instagram, Priscila, Bia, Bruno Freitas. Ô, Brunão, Lorival, meu amigo, bom falar com você. O Jonathan está aqui, já falei da Raíssa. A Vanessa, minha esposa, está aqui. A Aline, a Teodora está aqui. Deixa eu ver mais quem aqui. A Hélia, já falei. Dan Veronês. A Cristine, deixa eu ver, Mitch Helene, não sei se está certo, se eu pronunciei errado, me perdoe. A Genilda está aqui, o Eric, a Nancy, a Cris, tem bastante gente aqui, a Rita, a Del, a Marjorie, Romoniele Lima, Danilo. Ô Danilo, você tá bom? Lucas Salles está aqui. Valeu, gente. Vocês estão por aqui mesmo, hein? Vocês são crentes mesmo de verdade. Valeu, acho que eu falei todo mundo aqui. Se tem mais gente aqui, a gente está com um auditório aqui com 160 pessoas aqui assistindo. Um pouquinho de 160 pessoas, eu estou arredondando para baixo. Mas que Deus abençoe vocês, meus queridos. Vamos fazer uma oração? Domingo eu encontro você aqui às 10h30. Tá bom, Lenils? 10h30. E eu vou acertar essa questão do anúncio para melhorar aqui, para vocês poderem ter acesso certinho para o horário do começo aqui do culto. Tá bom? Sábado, às 10h30 eu estarei aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a Semana Santa, como é que vai ser. Vai ser o pastor Luiz Gonçalves, vai ser uma transmissão através da Novo Tempo, então eu vou fazer um anúncio para vocês às 10h30 aí da Semana Santa, tá bom? E aí a gente explica como é que vai ser a dinâmica. Vai ter culto? Então, aí a gente vai ficar com o pastor Luiz Gonçalves, mas eu falo melhor no sábado sobre isso aí. Vamos orar? Para terminar? Oremos. Querido Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado porque eu tenho aqui comigo um grande número de pessoas. E eles estão aqui não é porque eles tiveram a intenção de me ouvir. Eles têm a intenção e eles tiveram a intenção de ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é poderosa, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos.
E a palavra do Senhor se cumpre, independente da nossa ação. O Senhor vela sobre a sua palavra. O Senhor tem um cuidado todo especial em que se cumpra aquilo que o Senhor disse. Cuida, Senhor, dos amigos. Esteja com todos os nossos queridos irmãos e que juntos possamos passar por esse momento de crise de saúde, dessa pandemia, que a tua graça cubra a cada um de nós. Deus abençoe a todos, que Deus cuide de todos, e que, assim como o Senhor vela sobre a sua palavra, vele sobre nós também, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Gente boa, sintam-se abraçados, sintam-se recebidos e acolhidos nesse momento. Que saudade de poder cumprimentar você, de abraçar você. Deus te abençoe, tá? Forte abraço. A gente se vê no sábado, às 10h30 da manhã. Fique com Deus, gente. Abração aí.